Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde já quero estar trazendo um abraço à minha esposa. Não pôde vir porque é causa do trabalho, mas pela misericórdia, graças a Deus, cheguei aqui. Eu tenho a palavra de Deus para a igreja. Estou muito feliz, irmão. 4 anos direto. É uma bênção, é um prazer. Eu me sinto em casa nesse lugar. Me sinto muito à vontade. Sou muito bem tratado aqui. Eu costumo dizer na minha igreja, eu acredito que quando a gente recebe uma visita na nossa casa e a gente trata ela bem, a visita ela vai sempre querer vir na nossa casa, porque a gente recebemos de uma forma extraordinária que a ponto da pessoa não querer sair da nossa casa. Assim é eu quando eu venho aqui nesse lugar. Bem, sem perca de tempo, abre a nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Aleluia, Deus. Eu quero água gelada. O pastor João hoje pela parte da tarde estava estudando o texto desde ontem. Fui ministrar ontem a palavra numa igreja lá próxima e comecei a estudar e foi descendo o rolo. Eu falei, Senhor, como que eu vou ministrar? Mas hoje à tarde comecei a estudar mais ainda e Deus me direcionou com outra palavra. Eu falei assim, amém. Entendi o que o Senhor quer falar aqui comigo. Todos acharam? Diga amém. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo número 9, está escrito assim: E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Amém? Amém. Repete comigo. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Senta glorificando e exaltando. Aleluia. Amém? Eu à tarde estava meditando nessa palavra, falando com Deus a respeito dessa palavra, e o que vai me chamar a atenção que é Deus perguntando para Adão aonde ele estava. Aí ficou uma coisa na minha mente: aonde está a onisciência de Deus? Para Deus perguntar aonde Adão estava, se ele tem esse atributo, se é um atributo que só Deus tem, que Satanás não tem esse atributo. E Deus vai perguntar para Adão aonde ele está. Aí eu comecei a entrar no Evangelho de Jesus Cristo e fui entender que há uma coligação com Deus e o Filho, que o Filho também tem o hábito de curar. Sempre Jesus fazia uma pergunta. Havia um homem em João capítulo 5 que estava no tanque de Betesda há 38 anos. Aí Jesus vai para aquele homem e vai fazer uma pergunta: o que queres que eu te faça? Se ele estava 38 anos naquele local esperando um milagre. Havia também um outro homem que a qual estava mendigando na beira do caminho, era cego. Aquele homem gritando, pedindo misericórdia. Jesus vai se aproximar e vai perguntar para aquele homem: o que queres que eu te faça? Jesus vai forjar o caráter de Pedro. E Jesus vai fazer a pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E eu entendi que quando Deus faz uma pergunta para uma pessoa, com 2 propósitos. Primeiro propósito é que o ser humano, que a qual está recebendo uma pergunta de Deus, para que antes de responder a Deus, olhe para si mesmo.
E a segunda é que aquele a qual recebeu uma pergunta de Deus tenha toda a liberdade de olhar para Deus. Como assim, pastor? Vou te explicar. Quando Deus pergunta, a gente olha para nós mesmos. Olha para dentro de nós. Para quê? Para depois responder para Deus. E olhar para Deus de uma forma a qual a gente não olhava antes. Para e observa o texto. Aonde Adão se encontrava? Adão estava no jardim, criado por Deus. E Deus agora vai perguntar para Adão aonde ele está. Peraí. Deus não sabia onde estava Adão. Deus não conhecia muito bem o que Adão estava fazendo dentro do jardim. E para que Deus vai perguntar para Adão, aonde tu estava? E à tarde, estava estudando, como eu gosto mesmo de estudar, irmão. Eu gosto de vasculhar a Bíblia. Eu gosto de estudar, entrar, mergulhar, porque se eu ministrar algo que Deus não me revele, para mim é heresia. Para mim eu fico agoniado. E Deus me deu 5 perguntas que eu quero fazer para a igreja. Qual é o motivo de Deus perguntar para nós mesmos? Como perguntou para Adão. Por que Deus vai perguntar para Adão uma coisa que ele já sabia? Primeira coisa que eu quero deixar aqui para a minha vida, em primeiro lugar, é quando Deus faz uma pergunta para nós, Ele quer que nós sejamos verdadeiros para Ele. E a primeira pergunta que o Espírito Santo de Deus falou comigo na minha casa, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira pergunta que Deus fez para Adão com um sentido. Qual era o sentido? O primeiro sentido é, aonde Adão estava? Como eu disse aqui. Ele estava no jardim do Éden, criado pelo próprio Senhor. Aí agora eu aplico para a minha vida, para nossas vidas. Aonde nós se encontramos no momento presente, quando Deus nos pergunta ou nos chama para poder fazer algo para Ele? Como é que estamos posicionados para direcionar uma resposta para Deus quando Ele nos perguntar, aonde tu está? Pastor, eu estou dentro da igreja. Tá, mas olha para dentro de você e vê se você verdadeiramente é a igreja. Porque às vezes entramos na igreja baseado no que a Bíblia diz que nós somos templo, mas os nossos comportamentos não é com que aquele... Oh, Jesus. Deus, aleluia. Verdadeiramente o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí vem a primeira pergunta: aonde tu estás? Está posicionado ou precisa se posicionar como verdadeiramente Deus tinha um propósito para Adão? Deus tremendo, aleluia. Cuidar do jardim, plantar e colher verdadeiramente. Só cuidar, administrar o jardim. Para dentro de você, Deus te faz essa pergunta: aonde tu está? Está administrando? Está colhendo? Está cuidando bem daquilo que Deus botou para você cuidar? Talvez o teu jardim possa ser tua casa. Talvez o teu jardim possa ser a sua vida espiritual. Aí Deus está perguntando para mim, melhor dizendo para a igreja: aonde tu estás? Está se escondendo? Ou quando Deus te procura no local onde Ele deixou, Ele te encontra? Jesus deixou uma responsabilidade. Vou te deixar aqui, lendo, meditando, guardando a palavra. Aí vem a pergunta: aonde tu estás? Está da mesma forma que Ele te deixou? Está fazendo tudo o que Ele lhe ordenou a fazer? Porque a Bíblia vai relatar que Adão, quando ele se esconde, ele tinha um motivo para se esconder.
Já não estava como antes. Já tem uma diferença em Adão para Deus falar assim: aonde tu está? E fui vasculhando, falei: Senhor, quero que o Senhor me leve mais no profundo. A Bíblia vai relatar o livro de Josué, capítulo de número 22. A Bíblia ela vai mencionar no livro de Josué, no capítulo 22, por título, versículo de número 10, Altar do Testemunho. E quando o Espírito Santo de Deus me direcionou para Josué, eu fui entender algo, por que Deus perguntou para Adão aonde ele estava. O Éden era como se fosse um templo que Deus tinha preparado somente para Adão. E o templo é um local de que? Comunhão. O templo é um local onde falamos com Deus e recebemos revelações de Deus. O templo é onde a gente é abençoado por Deus. Mas no livro de Josué, capítulo 22, Josué agora reparte as tribos, a herança. Só que o tabernáculo no tempo de Josué estava em Siló. Em Siló tinha sacerdote, em Siló tinha adoração, que tinha os levitas, em Siló tinha homens e mulheres de Deus. Só que quando reparte a herança, a Bíblia vai relatar que havia meia tribo de Manassés, Gade. Só que quando eles recebem a herança, eles vão para além do Jordão, e ali eles fazem um altar para eles. E esse altar, a Bíblia vai deixar bem claro que era um altar grande, de aparência. Olha lá, e a Súria. E eles receberam a herança, mas a ordem de Josué, quando repartiu a herança, era que todos fossem para o seu lugar de herança, mas na hora de cultuar, voltavam para Siló. Então eles estavam com a herança, recebeu a herança, posicionaram com a herança no local errado. Por que, pastor, se posicionou no local errado? Peraí, a ordem de Josué era o quê? Para que depois quando reunisse aonde? Em Siló, centro da adoração. Vira para o crente que está do teu lado. Fala para ele assim: cuidado. Quando Deus decidir te dar a sua herança. Tem pessoas que buscam pela herança. Tem pessoas que buscam por algo. Oh, Jesus da glória. Adora ouvir do profeta que veja o papel sendo assinado. Tem até promessas quando o papel, a quantia chegar, que vai abençoar em Siló, não abençoa em Siló. Eita, meu Deus, Meu Deus da glória. No que calabaia súria. Aí a Bíblia vai mencionar que o posicionamento da tribo de Rubem, a minha tribo de Manassés e a tribo de Gade era da além do Jordão. Agora os anciãos vai chegar Josué. Eu falo assim: Josué, o que Manassés, o que Gade e que a tribo de Rubem estão fazendo é errado. Isso vai trazer vento. Aí Josué entende um posicionamento e vai falar: sabe o que, varão? Josué vai falar assim: vai lá, envia um povo para poder orientar eles, que eles têm que voltar para Siló. Só que a tribo de Rubens vai olhar a situação e eles vão falar assim: pode observar no versículo 10 em diante. O que há de errado? Eu fiz esse altar, mas o altar aqui é só de aparência. A gente não faz sacrifício. É só cereal que a gente recebe nesse altar. Mas espera aí, em Siló tinha sacerdote.
Em Siló tinha levita. Eles preferiram, sabe o quê? Tá bom, já recebi, eu vou ficar por aqui mesmo eu adoro. Aqui mesmo, tá bom pra mim. Mas aí os anciãos vão falar assim, pelo amor de Deus, você te esqueceu do que aconteceu lá com a família de Acã? Por fazer algo de errado, você viu o que aconteceu com a gente no deserto? Oh, Jesus da glória! Irmão, hoje à tarde eu fiquei impactado com isso daqui, sabe por causa de quê? Eu fui entender que quando Deus, em Gênesis capítulo 3, do versículo 9, é claro, mas Deus me direcionou para esse capítulo de Josué e me fez dentro de mim um reboliço, sabe por causa de quê? Eles estavam com um altar de aparência. Isso dá a entender, sabe o quê? Que estava vivendo de aparência, mas estava se alegrando da vida que estava vivendo. E todo mundo batendo na porta e falando, ó, essa vida de aparência vai trazer, sabe o quê? Ruína para tua casa. Essa vida de aparência vai trazer, sabe o quê? Espada para dentro do teu lar. E você não está entendendo que Acã ficou como exemplo? Aleluia! Aí o que eles vão responder? Eles vão falar assim, ué, mas não tem nada demais, é só um altar. Xarabandore, raçúria. Irmão, eu vou abrir um parênteses aqui e vou para a segunda pergunta. Cuidado quando Deus te perguntar onde tu está. Porque se ele está perguntando qual a onisciência dele, ele já sabe de algo que nós fizemos no oculto. Se ele está perguntando, é porque nós não estamos como deveríamos estar. Dá para melhorar, dá para mergulhar mais, dá para se destacar mais, dá para abandonar mais amizades, dá para se... Oh, eu vou falar, irmão, que vai descer. Dá para deixar alguma coisa de lado ainda que, na realidade, para você tá assim, ó. O que tem a ver? É, Jesus, aleluia. Xandore calamassúria. Até dá para ficar. Mas eu te digo que não por muito tempo. Porque vai chegar uma hora que vai pesar. Aí vai fazer, sabe o quê? Vai rodar pra lá, rodar pra cá, mas o final, Siló. Vai ter que retornar. Segunda pergunta. Que tipo de voz você está ouvindo? Pastor, como assim? A Bíblia vai mencionar que Deus deixou Adão e logo depois Eva. Só que havia uma profecia, havia uma ordem, para Adão. Qual era a ordem? De toda árvore, pode comer. Todas. Só não come da árvore da vida, do conhecimento, que vai abrir o conhecimento, da ciência. Essa tu não come. Só que agora, oh Jesus, isso aqui é profundo. Porque a Bíblia vai mencionar que de todos os animais que havia dentro do jardim, a serpente era mais astuta. Agora para e analisa por que Satanás não entrou no macaco. Por que Satanás não entrou na girafa? Por que não entrou no elefante? Por que não entrou, sabe aonde? Na arara. E decidiu o quê? Na cobra. Porque ela era o quê? Mais astuta, não pelo veneno. Porque ela era o quê? Mais astuta. Em outras traduções, mais sagaz. Vamos mais no profundo. A serpente tinha o poder de manipular. Segunda pergunta. Que tipo de voz tu está ouvindo? Quando Deus abriu essa revelação para mim, eu falei assim, obrigado.
Porque confundimos a voz de Deus com a voz da serpente. E quem é que está sussurrando no teu ouvido? Deus fala A, a serpente vem B. É de Deus. Deus está no negócio. Só está demorando a acontecer, mas a promessa, a palavra de Deus para Adão era o quê? Não come. Porque no dia que comer, certamente o quê? Morrerá. A morte não era física. A morte era o quê? Espiritual. Adão ia perder o corpo, sabe o quê? Ressurreto, semelhante aos anjos. Ia perder a comunhão com Deus todos os dias, de intimidade com Deus. Aí agora, preste atenção, a serpente vai chegar a quem? A Eva. Aí a Eva vai entrar, olha o que a serpente fala. A serpente pergunta para Eva, fala assim: não foi dessa forma com que Deus falou. Deus falou que se comer da árvore da ciência, morrerá. Peraí, o sentido que a serpente falou não era com o mesmo teor do que foi direcionado a Adão. Ela acrescentou uma coisa que Deus já falou para Adão de uma outra forma. Eu posso abrir um parênteses aqui para você entender o que Deus está falando contigo? Com quem que você está contando as suas intimidades? O que Deus fala para você dentro da igreja? O que Deus te revela em sonho? O que Deus fala para você, que você vai para a Bíblia, Deus confirma. E para quem que você está abrindo a boca? Deus tinha intimidade com Adão. Aí agora fica uma pergunta. Adão conhecia a voz de Deus. Meu Deus! Quando a esposa veio, morou. Achei. Por que antes dele comer, Senhor, é para mim comer? Da onde veio? Meu pai. Me desculpe as varoas, mas eu tenho que falar algo. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 8 e 9. Vai falar a respeito da mulher rixosa. Tem tipo de mulheres que às vezes é benção, irmão. Eu amo a minha esposa. Só que, não vou dizer ela, mas tem característica de algumas mulheres de Deus que tira até o marido do foco. E tem marido também que só Jesus. Só Jesus, meu irmão, do que cabaiaçúria. Porque às vezes, irmão, Deus fala A pro marido. Deus vai conversando com o marido. Eu quero que faça isso. Mas depois a mulher vem. Mas espera aí, amor, tem que ser desse jeito. Ah, amor. Não quero dizer que todas, mas algumas mulheres de Deus têm visão de Deus e entendem a visão do marido. Mas tem algumas mulheres que, meu irmão, é só Jesus. Aí agora vem a pergunta: que tipo de voz? Quem é? Tu conhece a voz do teu Senhor? Conhece e sabe discernir que é Ele que está falando? Ô Jesus! Quer ver um hábito que muita mulher tem? Principalmente quando vai no salão. Várias mulheres conversando. O que sai da boca das mulheres? Jesus. A santa está lá fazendo a unha, mas está ouvindo a profana falar: ih, meu marido, que não sei o quê, que meu... o quê? Ah, fulano, eu conheci Beltrano é um gato, é lindo. É ou não é? Aí agora vem a pergunta. Deus abriu o mistério certinho para poder trazer a realidade. Como identificar
identificar Deus falando dentro de um salão. Adão tinha a voz de Deus na própria boca. E você, mulher de Deus, tem a palavra de Deus na tua boca. Aleluia. Tá lá no meio. Peraí, deixa eu te falar um negócio. Tu sabe que isso daí é errado? Glória. Tu sabe que tu é mulher casada, não pode se envolver? Mas pastor, a situação... Peraí. Aí vem a pergunta, aonde tu estás? Oh meu Deus. Abrimos muitas as nossas bocas na hora que não é para poder abrir. E quando é para poder abrir, a gente abre a boca e não fala o que Deus quer. Um dos maiores locais que a gente, como é que eu posso colocar a palavra correta? A gente acaba sendo covarde dentro de trabalho, com medo de ser mandado embora, no meio dos colegas, ou mais no profundo, dentro da sala de aula. Aí agora vem dentro do WhatsApp. Qual é a palavra que está sendo pronunciada e qual tipo de palavras que está sendo recebida? É de Deus ou não é? Conselhos que às vezes mulheres de Deus têm, chega em casa, quer botar em prática, mas é tudo errado porque não é de Deus. Casamentos que estão, Por quê? Porque na realidade não era Deus que estava falando. Deu certo com ela, isso não quer dizer que vai dar certo com você. E nunca vai dar certo com a santa, porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Teu local, tua casa é santa, é santo, consagrado. Calabaçúria. Terceira pergunta. Quem você é para Deus? De que forma Deus olha para mim e olha para a igreja? Eu, vasculhando na Bíblia, falou, Senhor, me direciona. A nossa Bíblia é livro de Atos. Capítulo 19, versículo 13 e 16. Amém? Todos acharam? Versículo 13, vamos lá. E alguns dos exorcistas judeus, ambulante, tentava invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Aí agora, versículo 14, os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal de quê? Do quê? Se era filho de sacerdote, por que eles não expulsaram Jesus? Se eles eram filhos de sacerdote, me chamou a atenção isso em casa. Era filho de sacerdote, mas na hora de expulsar demônio, o que ele falou? O nome, nome de Jesus, a quem Paulo prega. Qual era a fé desse homem para expulsar demônio? Qual era a comunhão dele? Irmão, a Bíblia vai deixar bem claro nos versículos que segue, que eles foram expulsar, os demônios deram uma coça neles. Deixaram eles, sabe como? Nu. Pastor, o que isso tem a ver com a pergunta que o senhor fez? Eu vou te explicar. Aqui, conheço todos. Para poder ter a festividade, foi divulgada, sabe aonde? No Face. O meio de divulgação, passar na rua, acredito que vizinho conhece.
Dentro do serviço, conhece. Mas vamos lá. E no mundo espiritual? Será que somos conhecidos? Será que Deus... Irmão, à tarde eu estava dentro desse mistério aqui, eu falei assim, Senhor, olhei para dentro de mim. Não prego só aqui, prego em vários lugares. Mas mexeu comigo. De que forma Satanás olha para mim? De que forma Satanás olha para nós? Temendo, ou sabe como? Lá vai mais um. Que não tem poder para poder me expulsar? Pelos comportamentos que seguem? Pela forma que nós andamos? Xaracantore rabadassúria Rebidicandore candore raci Alabandore candore rabassúria. Sabe por causa de que, irmão? Deus me direcionou para esse capítulo e versículo? Porque muitos estão querendo ser conhecidos por fama. Mas comunhão com Deus são poucos que querem. Se separar para Deus, são poucos que querem. E eu vejo esses homens, filhos de sacerdote, sabe como? Passando vergonha no meio de todo mundo. A ponto de sair nu, com as suas vergonhas de fora. Muitos estão dentro da igreja, estão achando que é conhecido no inferno, mas na realidade não é. Perdão, no inferno, no mundo espiritual. E não é. Não tem autoridade. Dentro da igreja está todo mundo junto, falamos em língua, rodamos, sapateamos, pregamos, louvamos. Mas muitas das vezes o demônio se levanta dentro de casa. Não temos autoridade para poder expulsar. Pastor, ventou. Pastor, ora aí, pastor. Tá? Mas é um presente, você, no teu momento. Você ali, eu vou dar um exemplo. Do nada. Igual aconteceu na parábola do semeador. Uma coisa de repente que aconteceu. O homem caiu meio morto, o sacerdote passou, o levita também passou, mas não fizeram nada. Tá, agora eu vou botar assim como exemplo. Tu tá andando na rua, só tá você e Deus. De repente alguém se manifesta e só tem você para poder ajudar. Qual será a sua reação? Vai dar tempo para ligar para alguém? Pastor, tô na rua, ventou aqui, hein? Jesus, dá para morrer. Me desculpa o que eu vou dizer aqui, mas está na hora da gente sair da superfície. Está na hora da gente mergulhar mais. Está na hora da gente querer Deus, sabe como? Não em troca do que Ele pode nos dar, mas sim pelo aquilo que Ele é. Eu vejo todo mundo louvando, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe. Quando Deus mexe mesmo, quer sair da igreja. Quando Deus decide mexer, o marido é prova, então Deus toca no marido. Aí a dona da casa, Senhor, tem misericórdia. Aí Deus fala, misericórdia, não estou entendendo. O filho está rebelde. Aí, Senhor, faz a obra. Deus quer fazer a obra no filho, mas a mãe está intercedendo. Deus quer salvar a casa. Aí eu lembro de uma passagem no livro de Gênesis, que a qual Ló estava do lado de Abraão, foi morar onde? Em Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia vai mencionar que os anjos, dois anjos, que um ficou com Abraão, um vai visitar a cidade e um fica na casa de Ló. Engraçado que o anjo para na porta, Ló abre a porta, os moradores de Sodoma já estavam olhando para o anjo com a outra intenção de se deitar com o anjo. Ló pega, bota para dentro de casa. Ô Jesus da glória. E a Bíblia vai mencionar que o anjo passa a noite na casa de Ló. E ao amanhecer, olha o que a Bíblia diz. O anjo falou assim: Ló, cadê a tua família? Pega a tua mulher, suas filhas. Cadê o restante? O anjo fala para Ló, sabe o que? Eles estão demorando. Saia
depressa, sobe. Posso ser bem claro em relação a isso? Para você entender o que Deus tem para você? Deus tem pressa para poder salvar a tua casa. Mas também não seja muleta de quem não quer nada com Deus. Pastor, tu está pregando contra? Não, não estou pregando contra, pelo contrário. Eu estou sendo usado por Deus para te alertar, sabe o que? Se eles não querem, tome cuidado para você não perder a terra prometida. Devemos orar? Sim, entregando. Deus faça a obra. Mas quando Deus querer fazer a obra, inicie a obra, não chore por misericórdia e deixa Deus tratar. O anjo disse: tenho pressa. É sinal que Deus queria salvar a casa. Deus não queria que ninguém se perdesse, não. Aí mais à frente acontece algo terrível. Que a mulher de Ló virou o quê? Por que ela virou estátua de sal? Porque o coração dela ainda estava em Sodoma. Mas agora veio a maior pergunta. Ló andava do lado de Abraão, sobrinho de Abraão. Ele não aprendeu os costumes do lado de Abraão, seu tio? Que homem de Deus não podia casar com mulheres estrangeiras? Por que ele foi arrumar mulher de dentro de Sodoma? Porque quando ele se aparta de Abraão, ele não tinha mulher ainda. Tinha pastores, tinha servos, mas não tinha mulher. E agora a mulher dele está virando estátua de sol, de sal. Por causa de quê? Porque estava preso. Aonde ela nasceu, aonde ela cresceu, aonde ela conviveu a maior parte da tua vida. Aí de repente vem um anjo, larga tudo, sobe. Ela até foi no impulso, mas o coração já estava lá ainda. Que é um conselho para a tua vida, para jovens que estão aqui. Nunca queira planejar aquilo que Deus não tem como projeto para a tua vida. É bonitinho, mas não é para você. Se for de Sodoma, deixa lá. Ah, mas é lindo, é um gato. Deixa o gatinho para lá, que depois o gato vai te arranhar. E tu vai ver o problema que tu vai trazer para a tua vida. Risco de perder a tua salvação. Por que Deus preservou sempre isso? Homens de Deus, os hebreus, judeus, só casavam com quem era da tribo. Homem de Deus, para preservar a salvação do povo, para que não viesse trazer problema depois. Está dando para entender, igreja? Aleluia. A quarta pergunta. Na quinta eu vou finalizar, não vou enfadar ninguém não. A quarta pergunta, para a minha vida e para a tua vida. O que você faria para poder agradar a Deus? Até onde vai o teu limite? Até onde? E o que você faria para poder agradar a Deus? A ponto de Deus olhar para você e falar assim: tu é fiel, é uma serva que obedece. A Bíblia, ela vai mencionar, o livro de Gênesis, capítulo de número 22, que Deus vai pedir a Abraão o seu único filho. E parece que é uma coisa de doido, porque Deus não aceita sacrifício humano. É contra a lei judaica. E tanto na lei de Moisés, lei de Levítico. E Deus vai olhar para Abraão e vai fazer assim: me dá o teu único filho, a quem tu amas. Mas espera aí, tinha Ismael, que foi gerado do ventre de uma escrava. É Deus. Ismael foi gerado dentro de uma concordância, a qual não era da direção de Deus, porque Deus já tinha confortado o coração de Abraão que ia dar o Isaac,
Mas quando ele chega em casa, sua esposa, querendo alegrar o esposo, já entrou numa tramóia junto com H, falando assim: deita com Abraão. Oh, Jesus da glória, desse pulo aqui forte. H até aceitou. Só que passou-se um tempo, H passou a ser uma pedra no sapato de Sara. Por quê, pastor? Vou te explicar. Se ela era escrava, dentro da tenda de Abraão, se ela quisesse, mexer, vou dar um exemplo. Claro que na época não tinha. Um exemplo, mexer na televisão, ela era escrava, tinha que fazer o quê? Pedir a Abraão. Aí um exemplo, se ela quisesse mexer na geladeira de Abraão, era escrava. Teria que pedir. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se ela quisesse entrar nos aposentos de Abraão e a sua esposa, dá licença, posso entrar? Só que depois que ela deita, irmão, isso desceu agora. Ela agora não é mais serva. Ela agora é esposa. Por que esposa? Porque tem Ismael. Então agora, se ela quisesse entrar no quarto, a casa é minha, Abraão também é meu marido. Quisesse mexer algumas coisas na tenda de Abraão, tinha liberdade. Por quê? Porque agora não era mais escrava. Era o quê? Era o quê? Para você gravar, era o quê? Esposa. Quer algo de Deus para a tua vida? Cuidado com as liberdades com quem você está dando para entrar na tua casa. Porque até então ela era escrava, tinha limites, mas depois que se deitou, tinha livre acesso. Se Sara viesse jogar na cara dela, você vai falar o quê? Também meu marido. Você também entrou dentro de uma concorrência para me deitar. Agora que eu me deitei, tenho liberdade também. A herança também é minha. Porque a Bíblia vai mencionar que lá na frente, ela fala, por que para Abraão? Abraão, bota Ismael para correr, porque ele não vai. Oh, Jesus da glória. Ele não vai compartilhar da bênção que está sobre Isaac. Irmão, isso aqui é muito sério. E se Deus está falando com a igreja, aqui, começa a fechar as portas para algumas pessoas. Com quem você conta a sua intimidade direcionada ao seu marido? Com quem você desabafa? Com quem você abre a boca? Cuidado, porque hoje você abre a boca, até rindo, se alegrando. Mas amanhã, os defeitos que você fala hoje, amanhã, fulano já sabe do defeito do teu marido. Pelo amor de Deus. Sabe que eu acho que é muita liberdade. Hoje abre a porta, amanhã a porta está aberta para ele mesmo ir embora. Ou vice-versa. Portanto, o que ela vai fazer, sabe o que? Dispensa, dá teu jeito, Abraão. Pode tirar ela de dentro de casa. Charabada, calabaçúria. Até onde vai a sua fidelidade com Deus? Até onde você obedece o que Deus manda você fazer? Até onde vai a nossa fidelidade com Deus? Essa é a quarta pergunta. E vai me chamar a atenção outra coisa, outro fato interessante. Que eu em casa fui estudando e desceu outra pergunta. Baseado no livro de Juízes, capítulo 18. Um homem conhecido por Sansão. Esse homem, ele já tinha direcionado a sua visão para as mulheres que eram dos filisteus. E a ponto do seu pai falar com tanta mulher aqui, e tu vai escolher justamente de lá. Você vai observar no texto que mais à frente, ele até desce para o local, mas mais à frente ele vai bater de frente com o leão. Ele parte com o leão no meio.
Eu acho interessante isso, que ele mata o leão, ele esconde a carcaça do leão. Mas mais à frente, ele vai lá, sabe o quê? Encontra o mel na carcaça do leão. E ele não podia tocar em nada que era morto, porque era a lei do nazireu. O nazirado não podia tocar. Quem era separado não podia tocar em nada que era morto. E ele vai tocar, e o engraçado é que ele ainda vai levar para o pai e a mãe. Quando ele mata, a Bíblia diz, livro de Juízes, vamos lá. Já estou finalizando aí, igreja. Perdão, Juízes 14, vamos lá. Versículo de número 6. Todos acharam? Já estou finalizando. A quarta, depois vem a última, a gente finaliza. Versículo 6, do capítulo 14 de Juízes. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possentemente que ofendeu do alto a baixo, como que feriu um cabrito, sem ter nada da sua mão. Porém, nem o seu pai e nem a sua mãe lhe deu a saber do que tinha feito. Vamos lá no versículo 8. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, apertando-se o caminho, a ver o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha. Aqui eu finalizo a quarta e vou para a última, a quinta pergunta e a gente finaliza. Sabe por causa de que Sansão não contou para os seus pais? Porque os pais de Sansão eram fiel a Deus. E na lei de Moisés, o nazirado, quando viesse tocar, acontecesse um fato de ele tocar em algo morto, como seria o ritual? Ele teria que ir até o sacerdote iria raspar sua cabeça, com seus cabelos iria atacar fogo e iria recomeçar tudo de novo. Aí o Espírito Santo de Deus, pastor João, me deu uma revelação dentro desse texto que eu quero compartilhar. Por que pessoas têm escondido os seus erros? Porque pessoas, quando caem, não têm a capacidade de contar para o sacerdote. Engraçado que o mel era doce. Docinho. Conseguiu. E ele sabia onde estava a carcaça. Porque passou-se depois de uns dias, ele foi lá e voltou para olhar. Se ele foi olhar, é porque ele sabia aonde estava escondido. E por incrível que pareça, ele foi procurar, além de saber onde estava a carcaça, tinha mel. Talvez Satanás possa estar até colocando um doce, um pedacinho que dá até água na boca, mas está dentro de uma carcaça. Está podre. Cabanchure Hagassurya. E não é para você tocar. Não é para você ir lá se saciar. E parece que Sansão não está nem aí pro nazirado. Ele foi lá, tocou e ó, se lambuzou todo do mel. Tem pessoas que estão aqui dentro. Eu tenho que falar dessa forma. Que Satanás está colocando o prato dentro de carcaça morta, podre, para tirar você do teu chamado. Eita. Pastor, como assim? Eu vou bem explicado. Pode, mais uma vez, irmão, Deus está batendo na tecla e eu vou falar. Pode ser bonito, pode ser até atraente, pode ter até palavras doces, mas Deus está falando que está dentro da carcaça podre e não é para tocar. O convite é até doce. Eu vejo no meio da igreja 3 portas abertas. Se tem alguém desempregado, recebe. Aleluia. Mas, calma.
3. Uma é de Deus. As outras duas pode até ser doce, mas está dentro de uma carcaça. Preste atenção quando o telefone tocar. Está sufocada? Vai tocar. Não caia na ousadia de ir pela primeira. Analisa, vê se é de Deus. Não é porque está doce. Doce eu vou trazer, sabe o quê? Satisfatório. É a porta de Deus? É. Como é que eu trabalho? Vou te explicar. Pega de 2 às 10. É de Deus, irmão. Ô, papai querido. É dentro de um trabalho, supermercado. É de Deus. Aí a proposta vem, é doce, ó. Vai ganhar 1,5 salário, tem cesta básica. Deus está dando aqui, irmão. Tem cartão Sodexo, tem, sabe o que? Plano dentário. Tu vai ganhar tudo. Primeiro, tu até pega nos primeiros meses, a gente vai fazer um teste contigo à tarde, tá? Mas passar de 3 meses, tu vai pra amanhã. Deus está falando com alguém. Aí Sansão, ó. Quer saber do Nazirado? Vou contar pro meu pai? Não contou. Porque sabia que o pai ia fazer, sabe o quê? Vai pro banco. Vai esperar o cabelo crescer de novo. Vai começar o Nazireu, sabe o quê? Do zero. Quantos estão encobertando, que está se lambuzando da colmeia com medo de iniciar? Jesus, glória. Tá dando para entender? Aleluia. Glória a Deus. O convite pode ser até doce. Pode até, tá, sabe como? Te colocando na parede. Para você, sabe o quê? Ceder. Mas você vai perder o nazirado. Sabe o que é? Separação e comunhão com Deus. Às vezes são convites que na hora passa batido, mas lá na frente você vê, sabe o que? O arrependimento de uma atitude que fez lá atrás. Não lê mais a Bíblia como lia antes.